Oi, gente, está no ar mais um Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Hoje é segunda-feira, 24 de julho. Fique bem informado aqui no JTT. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Você já ouviu falar do Teatro do Oprimido? O Culturaria te explica. Censura os meios de comunicação independentes em período de golpe de Estado brasileiro. Hoje vamos falar sobre a lei antiterrorismo. Mais de 40 médicos cubanos chegaram em Santa Catarina no final do mês de junho. Entenda a importância para a saúde pública do Estado. Leitoras e leitores do Portal Desacato gravam mensagens de apoio após denúncia de vereadores de São Miguel do Oeste. Contra o estado de exceção e em apoio ao ex-presidente Lula, várias pessoas ocupam as ruas no último dia 20. Veja o que rolou em Florianópolis. Onde o dinheiro público de Florianópolis deve ser investido? O quadro Fala pra Maiara foi escutar a população. A questão da saúde pública eu acho que realmente está deficiente aqui. E eu vejo também um pouco da questão de infraestrutura mesmo. Por exemplo, na minha casa, várias vezes já faltou água. Após o juiz Sérgio Moro divulgar a condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão, várias pessoas foram às ruas se manifestar em apoio ao ex-presidente e contra o estado de exceção. Veja o que rolou no dia 20 de julho, aqui na capital de Santa Catarina. Não vamos arredar nem um milímetro, nem um palmo, e vamos fazer valer o Brasil. Mudou a vida do pobre, mudou a vida da classe trabalhadora. Eu quero dizer para todo o povo brasileiro, enquanto eu estiver jovem e velho, eu vou lutar pelo meu direito. Com essa condenação sem provas, nós estamos aí entrando para o terceiro golpe, que é a tentativa de tirar do povo brasileiro aquele que representa a sua voz. A nossa justiça ela é branca, a nossa justiça ela é capitalista, a nossa justiça é machista e ela sempre esteve do lado dos poderosos. Eu vejo que a gente ficar em casa, a gente continuar só trabalhando, né, ou fechando os olhos para o que está acontecendo, realmente aí vão passar mais ainda contratores em cima da gente. Estamos resistindo lá no Congresso Nacional, mas lá não basta. O Congresso que eu pertenço é um Congresso sem sintonia com o nosso povo. É o palco da lama do Brasil. É aquilo que representa, infelizmente, a Câmara dos Deputados e o Senado. É o fisiologismo, é o toma lá da cá. A praça é a solução. A luta do nosso povo é que é importante. Só com a resistência que nós conseguimos, no passar do tempo, conquistar o que nós conquistamos hoje, que hoje está sendo retirado. Ou a gente se mobiliza e acorda, para de ficar na inércia achando que tudo está perfeito, que o que aparece em algumas redes de televisão é o que é correto, que na verdade não é. Nós perdemos tudo com esse governo golpista. E agora, o brasileiro, o trabalhador vai fazer o quê? Nós estamos por isso e nós temos que continuar na luta. Eu tenho 72 anos e não perco a esperança. A esperança é a última que morre. Se a gente perder a esperança, a vida não tem mais sentido. O maior motivo do meu trabalho e da minha luta é para que a situação do povo brasileiro melhore cada vez mais. Teatro das Madalenas, Teatro do Oprimido. Você já deve ter visto atores e atrizes em alguma manifestação. O Culturaria de hoje te explica o que o teatro tem a ver com a política. Olha só. O teatro do oprimido, para mim, é diálogo. É liberdade. Conscientização política. Mudança. E é ativismo. É poder do povo. Ao longo dos anos me transformei. O teatro do oprimido é um teatro político da classe trabalhadora e que traz uma concepção da arte enquanto nós recuperando os meios de produção da arte. O Projeto Madalenas, né, é do teatro do oprimido, né, quem iniciou com esse projeto foi a Coringa, Bárbara Santos, ela mora em Berlim,
E o Teatro do Oprimido hoje já está em 70 países do mundo. E nós iniciamos, então, há 9 anos, no nosso sindicato, o Sintrafesc, Sindicato dos Servidores Públicos Federais. A gente buscava, então, uma maneira de mobilizar, de conscientizar a base, de uma forma assim, alternativa. Dentro do sindicato, a gente viu que a gente precisava mostrar para os nossos filiados algumas coisas, assim, às vezes é difícil captar, e a gente foi se inserindo peças assim, de opressão no mundo sindicalista. Então é essa visão que vem diferente do GTO, que assim, é um lado que tu vê aquele problema que só afeta a mulher. Por exemplo, a mulher é muito mais oprimida no mercado de trabalho do que o homem. Santa foi bruxa, fui puta, mas não me calei, mas não me calei. Venham para essa plenária Mulheres, aqui em Florianópolis, das 9 às 17, no dia 29 de julho. Em Jaraguá do Sul, dia 2 de agosto, às 19 horas, na praça, nós teremos uma roda de conversa. É muito importante que a mulher lute pelos seus direitos, pela sua equidade, porque o mundo ainda é muito machista. Após vereadores e vereadoras de São Miguel do Oeste censurarem o portal Desacato, leitores e leitoras gravam mensagens de apoio. O Portal Desacato e os militantes do Oeste Catarinense receberam várias mensagens de solidariedade depois de terem sido acusados de terrorismo durante a audiência pública na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste. Os militantes foram chamados de delinquentes depois de terem feito escracho aos deputados federais que são a favor das reformas de Michel Temer. Já os comunicadores e comunicadoras do Portal Desacato por transmitirem a outra informação. Não é de estranhar que façam acusações chamando de terroristas os jornalistas comunitários e populares que fazem a cobertura desse tipo de momento em que a população assuma e ocupa o seu lugar. O conflito sempre vai fazer parte da nossa história, de quem leva essa bandeira pela vida, pela justiça, e que o trabalho de vocês seja sempre reconhecido. Eu quero dizer que nós sempre primamos pela liberdade de expressão. Isso é um direito constitucional, na verdade é uma cláusula pétrea do nosso país, do nosso sistema jurídico brasileiro. E uma audiência pública, ela existe para ouvir as pessoas. Muita força, muito abraço. Você faz um bom trabalho para a liberação de nossos povos na América Latina mesma. Eu mando muita força daqui de Honduras. O que aconteceu lá na segunda-feira foi a demonstração da posição dos trabalhadores que lá estavam em relação à posição que alguns deputados que também estavam lá presentes já afirmaram. Eles votam a favor da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. O Portal Desacato, aqui do oeste do estado, segue comprometido com seus leitores e leitoras, mostrando a outra informação. Até semana que vem. Existe liberdade de expressão em tempos de golpe? Hoje a nossa opinião é sobre a lei antiterrorismo. É praticamente impossível que uma reunião dos altos representantes das organizações mundiais não termine com uma declaração sobre o terrorismo internacional. Esse mantra, impulsionado pelos interesses imperiais do Ocidente e as grandes potências asiáticas, encontra eco fácil nos governos entregues ao desenvolvimentismo a qualquer custo. Com a desculpa das Olimpíadas em março de 2016, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 13.260, conhecida como Lei Antiterrorismo. Essa lei instaurou um marco moral que incentiva a suspeição e a repressão. Permite ao Estado interpretar e reprimir atos de protesto que estimulem sentimentos contrários às privatizações, à deseducação e ao compromisso com as transnacionais como produto possível de organizações terroristas. Nesse clima intolerante, em Florianópolis foram julgados, faz 2 semanas, 3 estudantes que se manifestaram contra a PEC 241, que por 20 anos congelou os gastos com educação, saúde e outros investimentos essenciais. Quando será julgado o terrorismo de Estado que leva à fome e à morte milhares de pessoas a cada dia? No próximo bloco, você fica por dentro da saúde pública do estado de Santa Catarina, que recebeu no mês de junho mais de 40 médicos cubanos. A gente já volta. Voltamos já com o JTT.
As mulheres da Pátria Grande não pertencem só a um estado ou a um país. Elas são um continente de resistência. Da Argentina até o México, da ilha de Santa Catarina até as ilhas do Caribe, mulheres da Pátria Grande. Thalifeld Glaser, Ana Rosa Moreno, Cláudia Weiman, Rosângela Bion de Assis, Caroline Dallagnol e Júlia Sajorato, na primeira série mensal do Portal Desacato, Mulheres da Pátria Grande. Conheça as mulheres que escreveram, escrevem e escreverão a história de lutas do Brasil e do nosso continente. Estamos de volta com o JTT. Santa Catarina recebeu no mês de junho mais 40 médicos cubanos que fazem parte do programa Mais Médicos, programa do governo federal. Veja a importância disso para a saúde do Estado. Cuba, ela tem muito essa prerrogativa de trabalhar a prevenção. E o que me chama muita atenção é que essa prevenção tratada pelos médicos cubanos vem em conjunto com a humanização, né? Entender, ouvir, sentir, tocar o paciente e poder dar a melhor orientação possível para que ela possa fazer o seu tratamento. Eles têm um impacto muito grande porque cada médico desses, normalmente ele capitaneia uma equipe de saúde da família. E eles têm uma cultura de saúde de família, de ir na casa, enfim, qualifica muito o serviço. Eles sabem trabalhar com material escasso, eles não pedem tanto exame, né? Raio-X, ressonância, etc. Sabem tratar as coisas de uma maneira mais simples e não menos eficaz. Ainda não está resolvido esse ruído com a classe médica brasileira, né? Mas está em caminho eu acho. Agora, o que aconteceu? Num primeiro momento houve uma rejeição grande e orquestrada e tal, mas hoje fica muito difícil para qualquer entidade se levantar numa rejeição com base na qualidade da medicina que eles praticam e da melhora geral que houve na oferta, né? Tem lugares de Santa Catarina que nunca tiveram médico e passaram a ter a partir desse programa. Se você pudesse decidir, aonde você acha que o dinheiro público de Florianópolis deve ser investido? O quadro Fala pra Maiara, escuta a população. Você responderia uma pergunta pra gente? Fala pra Maiara. A prefeitura libera uma verba para que seja investida no município. Onde o senhor acha que essa verba deveria ser investida agora? Nos postos de saúde que estão largados pela metade, né? Começaram e pararam. A questão da saúde pública eu acho que realmente está deficiente aqui. E eu vejo também um pouco da questão de infraestrutura mesmo. Por exemplo, tipo na minha casa, várias vezes já faltou água. Posto de saúde, tem aqui um espaço que é reservado para o esporte, que tem karatê e tem tênis de mesa, que é muito mal aproveitado. Recentemente teve uma audiência pública para discutir isso, aonde seria aplicado. E nem toda a população sabe disso. O senhor concorda quando a prefeitura acaba criando uma audiência, não avisando a população e daí ela não interfere nisso? Esse é um problema, na verdade, do povo brasileiro, né? O povo brasileiro não participa absolutamente de nada, ele só sabe criticar, fazer greve, esse tipo de coisa, mas ninguém participa de decisões. Isso é utopia, na verdade. Mas você acha que a prefeitura deveria ter se preocupado em divulgar mais? Ou... Sim, porque é de interesse público, né? Como a cidade vai se organizar, como o dinheiro vai ser investido, mas mesmo se tivesse sido bem divulgado, acho que não teria tão ampla participação da população. Já é da cultura do brasileiro meio que deixar para as outras pessoas fazerem. Por que na época do orçamento participativo e da Frente Popular houve participação? Porque havia dispositivos, havia mecanismos de participação. A democracia, ela não é distribuída no sentido de que a participação, a afetiva participação das pessoas no sistema político, ela é muito pequena.
O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Você pode participar deste programa mandando e-mail no jtt@desacato.info. Também pode nos acompanhar nas redes sociais. Semana que vem tem mais programa, tem mais notícias. A gente volta. Tchau!